E se a gente pudesse colocar um canarinho no mundo alienígena e acompanhar a evolução dele durante 300 milhões de anos? Tipo num experimento de laboratório, mas numa escala planetária. Imagina só, um mundo inteiro montado só para observarmos passo a passo o incrível poder da evolução. E é justamente esse o ponto de partida de Serena, o mundo dos pássaros. Um projeto de evolução especulativa que eleva a ciência para outro nível. O autor Dylan Bagda resolveu construir, no papel é claro, um planeta inteiro como se fosse um vivário gigantesco. E o mais inusitado é que o protagonista dessa história, sim, o canarinho, será posto em um ambiente ideal para ele prosperar e gerar inúmeras mutações bizarras. E aí vem a seguinte pergunta que nos guiará ao longo do vídeo. O que será que a evolução faria com uma situação dessa? Que tipo de criatura poderia surgir a partir de um único ancestral aviano? Será que esse canarinho por acaso poderia virar um enorme predador, ou sei lá, um peixe aquático, um bicho escavador subterrâneo? Bom, em Serena, todas essas possibilidades são gradualmente construídas. E hoje, eu, o Macaco Despido, juntamente com vocês, vou explorar cada processo adaptativo que poderia levar um simples canarinho a se transformar num T-Rex bizarro. Nosso ponto de partida é Serena, uma lua rochosa que orbita um planeta gasoso gigantesco, localizado num sistema solar bem distante da Terra. Mas o que será que faz Serena um lugar tão especial? Simples, ela é perfeita para um experimento de evolução em larga escala. Serena tem uma atmosfera muito parecida com a da Terra, cerca de 24% de oxigênio. E o mais incrível é que sua órbita é rotacional e levemente inclinada, o que cria estações bem definidas e ciclos de dia e noite super estáveis. Ou seja, a gente tem aqui as condições ideais para a vida como conhecemos, mas no mundo completamente zerado. Só que antes da gente queimar a largada e sair soltando o nosso protagonista nesse cenário, a gente precisa preparar um ecossistema minimamente funcional. Afinal, nosso canarinho precisa comer e estabelecer uma família, né? E antes que você se pergunte por que a gente está falando sobre um exercício especulativo de sobrevivência, cara, entender como a biologia funciona na Terra faz a gente poder imaginar como seria a vida extraterrestre. Então, bora começar. Vamos pegar umas plantas, gramas, girassóis, sementes, elas são perfeitas para formar uma vegetação rústica resistente o suficiente para aguentar o tranco do clima alienígena e tropical de Serena. Elas são a base de tudo, produzem oxigênio, sustentam o ciclo do carbono e, claro, fonte de alimento para nossos pequenos colonizadores. Só que ainda tá faltando mais coisa. Já ouviu falar no termo solo morto? Então, para um solo realmente funcionar, a gente precisa de alguns carinhas importantes, conhecidos como recicladores. Afinal, se ninguém cuidar da sujeira acumulada, com o tempo o planeta rapidinho iria se transformar num festival de cocô de passarinho e carcaça apodrecendo. E aí que entra os detritívoros, minhocas, colêmbulas, isópodes e ácaros, os operários invisíveis que misturam tudo no solo e liberam nutriente para as plantas crescerem saudáveis. E para lidar com o resto mais encorpado, digamos assim, os necrófagos, formigas, besouros, grilos, fungos e bactérias, esses daí se encarregarão de cuidar da decomposição da matéria mais complexa. E sem eles, nada disso poderia ser possível. Agora, e a água? Eu sei que não é o foco de Serena, mas um ecossistema também precisa de lagos e rios vivos. Afinal, a água é o elemento vital para a vida. Então, para mantermos esse cenário aquático em equilíbrio, a gente espalha um pouco de alga, elóide, pequenos caramujos, vermes marinhos e até pequenos crustáceos. Ah, e claro, para a gente manter o equilíbrio real, vamos adicionar um peixe para controlar a população de algas e invertebrados. Os escolhidos dessa vez são do gênero Scyphophorus, peixes tão generalistas que serão inofensíveis para o nosso canarinho. E agora chegou a hora dele, o nosso astro, o canarinho amarelo. O mesmo passarinho que descende diretamente dos dentilhões que ajudaram Darwin a entender como a evolução funciona nas Ilhas de Galápagos.
A diferença é que aqui em Serina ele será o único vertebrado terrestre, sem predador, sem competidor, sem ninguém para incomodar. E é aqui que a brincadeira começa. Com o tempo, mais especificamente nos primeiros 10 mil anos, mais de 7 mil gerações de pássaros já passaram por Serina. Nesse período, não só os canários mudaram significativamente, mas também todo mundo ao seu redor. Pensa só, é bem fácil da gente imaginar que mesmo um canarinho que só come semente, eventualmente em um estado, sei lá, de fome, ele experimentaria outra coisa, como uma formiguinha ou até outras coisas. Esse simples ato moldaria completamente as leis e pressões evolutivas desse planeta. Ou melhor, Lua, né? Aquele único grupo de canarinhos que soltamos já não estão mais sozinhos. Depois de muito tempo evoluindo, a espécie se dividiu em centenas de formas diferentes, cada um ocupando um nicho específico no mundo de Serina. Aqui nas planícies de Ansisca, por exemplo, a diversidade é tão grande que parece até que a gente está olhando para o Ordoviciano terrestre. Se liga só, por um lado, um bichinho gordinho, cinza e branco, que vive sozinho, continua comendo sementes do tamanho de amêndoas. As sementes vêm de uns girassóis que cresceram com o passar do tempo e também se adaptaram à Serina. Com o fortalecimento de suas cascas, apenas os pássaros com os bicos mais grossos e fortes acessaram esse recurso. Já mais adiante, um passarinho vermelho bem chamativo, que não tá nem aí para sementes, adora andar em grupo e comer lesma. Sim, lesmas molhadas e suculentas, que se grudam nos caules das plantas. Esses pássaros, por sinal, têm um bico mais fino e comprido que seu ancestral, uma ferramenta perfeita para puxar e fincar as lesmas para dentro da boca. E aí, no meio dessa vegetação toda, aparece uma figura extremamente curiosa. Um passarinho bem maior, desajeitado, que lembra até uma codorna gordinha. Ele é várias vezes maior que os outros e anda saltando meio troncho pelas gramíneas. Comendo brotos de girassol, esse animal tem uma característica um pouco mais terrestre, por assim dizer. E por enquanto, nesse começo, Serina ainda não desenvolveu árvores. Então, todas essas espécies de canários precisam fazer seus ninhos no chão. No começo, isso funcionava super bem. O ambiente era tranquilo, não tinha quase nenhum predador. Só precisava tomar um cuidado assim com as formigas, que são um pouco chatas, mas só isso. No entanto, tudo mudou. Depois de se alimentar, uma das fêmeas volta para o ninho e encontra ele completamente destruído. Um canarinho ladrão de ovos tá fazendo uma bagunça bizarra na região. E eu sei que é feio e antiético, né? Mas é extremamente funcional. Esse novo tipo de canário percebeu que os ovos dos outros são uma refeição bem mais nutritiva e cheia de proteína, perfeita para ele botar os próprios ovos. A lógica é bem simples, rapaziada. Quer ser uma boa mãe ou um macho reprodutor de respeito, então coma os ovos alheios. E aos poucos, a era da ingenuidade dos canarinhos foi ficando para trás. Aqueles tempos tranquilos em que todo mundo podia botar ovo no chão e sair tranquilo, simplesmente acabaram. Essa forte pressão seletiva será determinante para os anos de evolução. E olha, abrindo parênteses aqui, tudo vai conforme imaginávamos e até que todo mundo vai aceitar a evolução até essa parte. Mas antes de passarmos para as outras eras, é importante compreendermos o ponto central da biologia darwiniana. O que realmente significa a teoria da evolução. Ainda hoje, em pleno século XXI, muitas pessoas resistem em aceitar a evolução biológica. E em grande parte, isso não ocorre por ignorância ou má fé, mas sim por conta de uma visão equivocada que ao longo da história foi forçada por imagens, metáforas ou símbolos completamente equivocados. Por exemplo, quando afirmamos que o ser humano, descende de um primato ou as aves são na verdade um grupo sobrevivente de dinossauros, não estamos dizendo que o Homo sapiens ou até mesmo as galinhas domésticas representam algum tipo de ápice evolutivo. Muito pelo contrário, a evolução não trabalha com hierarquias ou certo tipo de perfeição,
Aqui a gente não tem direção, objetivo ou intenção. E é o mais belo, puro caos da vida que nos comanda. E aquele que der certo, simplesmente prevalecerá. Enfim, o que eu quero que você entenda aqui em diante é que para nós evolucionistas a vida é profundamente plástica. Quer um exemplo? Se eu te mostrar esse carinha aqui, certamente você não diria que ele originou as baleias modernas. Mas quando rastreamos o seu registro fóssil ou o seu histórico familiar e olhamos o processo de fora, entendemos quão insignificante e temporários nós somos para realmente compreendermos a evolução. Portanto, à medida que avançamos em Serina e analisamos como um simples canário doméstico pode com o tempo dar origem às formas de vidas completamente bizarras, tenha isso em mente, cara, a evolução não cria melhores, ela cria diferentes. O que a gente tá vendo aqui são apenas respostas adaptativas ao ambiente. E o único ponto de encontro entre essas criaturas é a sua necessidade de continuar existindo. E assim como os canarinhos, os peixinhos que a gente tinha largado lá no começo nos rios e lagos de Serina, também passaram por mudanças absurdas. Com o tempo, eles começavam a se diversificar a ponto de algumas ficarem até mais parrudas e com um corpo mais hidrodinâmico, o que ajudou eles a explorar novas áreas e nichos disponíveis. Enquanto isso, em terra firme o caos era outro. As formigas cortadeiras se espalharam tão rápido que em pouco tempo já representavam quase 1/3 da população global. A dominação foi tanta que algumas espécies como os caramujos africanos foram completamente caçados e extintos da natureza. Mas olha aqui, nem tudo foi ruim. Com esse exército de formigas tomando conta, vários pássaros que já curtiam uma dieta mais rica em proteína começaram a vê-la como um banquete ambulante. E aí pronto, cara, tudo mudou. Mais um nicho ecológico completamente novo estava disponível. Ao final de 10 milhões de anos, num período conhecido como Hipoesticeno, um verdadeiro ecossistema de diferentes espécies se formou. Bem ao centro, a gente encontra os Volpors, herbívoros gigantescos com mais de 2,5 metros de altura. Eles vivem basicamente de folhas de bambu, o que faz eles terem um jeito meio lento e calmo, quase que preguiçoso. Mas durante a época de acasalamento, o clima fica completamente diferente. Os machos entram em brigas tão brutais que por muitas vezes acabam em morte. Tudo isso para conquistar suas fêmeas. Do lado deles, temos os Hexabius, aves que já não voam mais, mas compensam isso com um bico grosso, forte e afiado para rasgar gramíneas e talos fibrosos. Bem abaixo, no chão, aparecem os Galliwads. Esses são os verdadeiros aproveitadores do mundo de Serina. Onívoros, eles comem de tudo um pouco. Sementes, frutas vermelhas, insetos, brotos, filhotes que caíram do ninho, caracóis, o que pintar ele tá comendo. Enfim, acho que já deu para você entender o quão diverso ficou Serina a partir do momento que os passarinhos resolveram mudar sua alimentação. Chegando ao marco de 11 milhões de anos do início do experimento em Serina, entramos na era Tempocênica. Nos últimos milhões de anos, esse planeta entrou em uma nova condição climática. Com a nossa Lua gradualmente exibindo uma tendência mundial de resfriamento e disseminação de aridez, nessas novas áreas desérticas onde a vegetação é mais rasteira e o ar é mais seco, diversas espécies se ramificaram desesperadamente para ocupar esses novos nichos. Os girassóis, agora bem maiores, crescem em formas de árvores, com copas que oferecem sombra e alimento para aqueles que souberem usar. E olha só, a gente está durante a primavera, meu amigo. Agora, as regiões áridas viram um verdadeiro festival de vida. E logo de cara, a gente já encontra um dos bichinhos mais carismáticos desse ecossistema. E talvez o mais porcariazinho. O serim terrestre de peito vermelho, sim, o nome dele é gigantesco, é uma espécie onívora bem basal dentro da árvore evolutiva de Serina. Ou seja, ele é bem próximo às primeiras linhagens que surgiram a partir do ancestral canarinho. Seu território não é gigante e nem abrangente, seria só algumas centenas de quilômetros.
Mas aonde ele se encontra, cara, ele se encontra com muita presença. A gente tá falando de milhões de indivíduos correndo e ocupando todo o solo árido. Ah, e um detalhe aqui, eles perderam completamente a capacidade de voo. E com isso você deve estar se perguntando, tá, e como esse bicho tão basal e tão porcariazinha consegue escapar dos predadores? Bom, e aí vem uma das maravilhas evolutivas, os grilos escavadores. Se liga só, com a ausência de competição mais agressiva nos primeiros estágios de Serena, os grilos especializados em escavar tomaram completamente o subsolo de Serena e fizeram disso um estilo de vida. E diferente dos outros invertebrados que acabaram sucumbindo aos carnívoros com o tempo, esses grilos mantiveram sua dominância. Essas tocas viraram literalmente questão de vida ou morte para os serinídeos terrestres. Como eles não sabem escavar, não tem garra ou um bico que possa fazer isso, sem a toca do grilo escavador, meu amigo, esse carinha estava completamente frito. E é por isso que essa relação simbiótica entre o pássaro e o grilo se torna uma das coisas mais incríveis que a gente já viu até agora. Pensa comigo, por que raios um grilo escavador que escavou toda aquela estrutura sozinha deixaria um monte de passarinho folgado se instalar ali dentro? Passarinho facilmente, sei lá, poderia esmagar os ovos ou até comer eles. Então por que eles deixam isso acontecer? A resposta está simplesmente nos olhos, ou na ausência deles. Os grilos viveram tanto tempo no escuro que acabaram evoluindo com uma péssima visão, quase que cego. Quando eles precisam sair da toca para buscar alimento ou expandir seus túneis, eles viram alvos fáceis para predadores. Então, o que acontece? O grilo simplesmente, quando abriga os serinídeos, ganha um alarme natural. Os pássaros têm uma visão tão afiada que sempre quando vem algo suspeito, gritam feito loucos. E entre os bichos que tiram o sono desses carinhas, os falconários, caçadores aéreos especializados em capturar passarinhos no meio do voo, são tão rápidos e precisos que quase é impossível escapar dele. A única ave que realmente não se importa com ele é o ganso formigueiro, um herbívoro de 2 metros de altura que nem se os falconários quisessem eles conseguiriam caçar. Mas como você já viu, todo nicho abre uma possibilidade. Os antigos hexabios, que eram pacotes comedores de planta, deram origem a uma linhagem muito perigosa, os skyques. Aves gigantescas e carnívoras com bicos afiados e pernas fortes. Eles não voam, mas correm com uma precisão mortal, virando rapidamente o predador dominante de Serena. E à medida que a gente vai avançando pelo tempo sênior, Serena vai ficando cada vez mais fria e seca. O clima está mudando e os bichos precisam se virar. E foi justamente nesse cenário desafiador que uma ave fez história. Estamos falando dos vivas, enormes bípedes emplumados que deram um salto evolutivo inacreditável. Eles começaram a gerar seus filhotes direto do seu corpo, sem precisar botar ovos. E isso em um ambiente gélido é completamente vital. Mas quando saímos da terra e olhamos para o mar, meu amigo, as adaptações aqui se tornaram um absurdo. Vamos pegar como exemplo os tubarões-espada. Com seus 2,5 metros de comprimento, eles são seres ágeis e especialistas em atacar cardumes com precisão. Mas se por um lado a gente tem esse gigantesco predador, do outro lado da balança temos Gemos, um verdadeiro gigante pacífico dos mares de Serena. Com impressionantes 9 metros de comprimento, o Gemos é um devorador incansável de algas, chegando a consumir cerca de 180 quilos de material vegetal por dia. Mas agora, nenhuma criatura gigantesca chega aos pés dos Mudwickets. À primeira vista, eles parecem até um sapinho estranho, mas na real eles são peixes adaptados aos manguezais e estão dando os primeiros passos rumo à vida terrestre. Eu sei que agora eles não aparentam ter um perigo considerável, né? Mas eu te prometo que ao longo dos anos, esse carinha aqui vai bater de frente com os canarídeos.
Emergindo para a terra firme, longe do continente, uma ilha isolada chamada Kiran abriga algumas das formas mais bizarras e surpreendentes de canários. Entre elas estão Shorebirds, parentes distantes dos Vapors, e sem dúvida uma das criaturas terrestres mais estranhas e gigantescas do planeta. Nessas ilhas, onde há comida de sobra e nenhum predador à vista, os herbívoros evoluíram sem limite nenhum. Os Shorebirds, por exemplo, chegam facilmente aos 3 metros de altura e afugenta qualquer invertebrado que tente enfrentar. Mas nem sempre é assim. Quando eles nascem, eles são pequenos e frágeis, o que acaba virando uma oportunidade perfeita para os necrófagos. Os caranguejos eremitas, por exemplo, se aproveitam do momento em que os adultos saem para se alimentar para atacar os filhotes e sugar os seus sangues. Assim que os pais voltam, os caranguejos se escondem rapidamente entre as pedras. Esse ciclo se repete por semanas até que o filhote cresça o bastante para botar os artrópodes para correr. Mas os Shorebirds não são os únicos moradores dessas ilhas. Resultado da transformação de pequenas aves semelhantes aos kiwis, surgiram os Snuffles, herbívoros tão pesados que mal conseguem sustentar o próprio corpo. Esses gigantes dominaram Kiran por muito tempo, praticamente sem rivais, até que então um novo competidor chegou no ambiente. E eu não tô falando de qualquer um. Os açougueiros, talvez a criatura mais inteligente que já pisou nessa lua, são aves incrivelmente sociais, ótimas corredoras e ainda por cima sabem voar. Mesmo sendo muito menores que os Snuffles, os açougueiros caçam em bando, o que lhes dá uma vantagem brutal. Juntos, eles conseguem facilmente derrubar um adulto e dominar completamente a ilha de Kiran. 50 milhões de anos se passaram desde o início do nosso experimento e um cenário completamente novo surge. Entramos na era do Crioceno. O clima, que já vinha secando, resolveu esfriar de vez. Os polos congelaram, as paisagens mudaram, mas em algumas regiões tropicais o calorzinho ainda sobreviveu. E foi aqui que rolou uma revolução botânica. Os bambus mutantes tomaram conta de tudo e se diversificaram tanto a ponto de formarem imensas áreas florestais. Um dos exemplos mais magníficos são os mangroves, manguezais de bambu que toleram água salgada e formam verdadeiros pântanos costeiros. Esses organismos, que formam como se fosse um berçário natural, seguram o solo e formam novas terras para criar um cenário perfeito onde bichos conseguem se estabelecer e procriar. Entre os moradores desse manguezal temos o canário de junco vermelho, um caçador astuto de insetos. Já a andorinha violeta, um descendente dos primeiros insetívoros de Serina, agora pesca como se fosse uma gaivota e só pisa em terra firme para acessar esses manguezais e acasalar. E claro, as formigas. Milhares delas devoram folhas de bambu dia e noite. E adivinha quem ama comer essas formigas? Os Mudwickets, que estão cada vez mais se espalhando pelo continente por conta desse banquete infinito. Mas então, Serina resolveu virar o jogo. O clima caiu ainda mais, e nas regiões mais frias, um grupo de aves vivíparas, as famosas vivas, deu um passo gigantesco na evolução. De tamanduás imperiais, com línguas gigantescas, até pequenos insetívoros escavadores, os vivas dominaram completamente o ambiente. E o mais maluco é que eles não botam ovos. Eles simplesmente gestam seus filhos direto do próprio corpo, resultando numa rápida e efetiva diversificação do grupo. Entre eles destacam-se os canáribos, serílopes gigantes que vivem em manadas migratórias. Um adulto desse pode chegar a cerca de 450 quilos, só comendo musgo, líquen, grama ou qualquer outro tipo de planta que aguente o inverno polar. Nesse cenário, uma mãe canáribo protege o filhote de um falconário rondando a região. O predador até sabe que pode tentar a sorte, mas mexer com uma mãe brava é pedir para ser pisoteado com facilidade. Nas florestas boreais de Ansiska, a coisa fica ainda mais maluca. Os girassóis viraram árvores gigantescas semelhante aos pinheiros terráqueos. Eles são o centro do ecossistema.
dão comida, abrigo, enfim, basicamente tudo que a galera precisa. Por ali também vivem os tentilhões papagaio, que passam um dia roendo as cascas grossas e extraindo os nutrientes das sementes das árvores. Já os roedores de sementes são bem menores e com penas mais vibrantes, e passam o dia recolhendo semente ou pequenos frutos da mata para estocar para o inverno. Agora, se você acha que aqui só tem um passarinho fofo, se liga só no Envelbix, brutamontes onívoros que não voam e descendem dos antigos hexabios. Seus bicos são tão resistentes que são capazes de esmagar sementes, ossos e até outras aves. E depois de 60 milhões de anos de história evolutiva, um verdadeiro titã surgiu, o Serim tirano. Um monstro de 5 metros de comprimento que pesa 1,5 toneladas e possui um bico afiadíssimo para caçar aves e comer carniça. E não só isso, ele pode comer plantas e cascas de árvores. A ascensão desse colosso onívoro foi um pesadelo para a megafauna do Crioceno. Um verdadeiro massacre de herbívoros resultou no sumiço de inúmeras espécies. Mas foi no meio desse caos que um serzinho continuou seguindo em frente. E é aí que entra um lance cabuloso da biologia, a convergência evolutiva. Vários bichos diferentes que nem são parentes próximos acabam desenvolvendo a mesma habilidade só porque enfrentaram desafios parecidos. Voar, caçar, capturar inseto e acessar o tutano dos ossos, várias ferramentas para chegar a essas coisas aparecem em diversos grupos. Afinal, se funcionou uma vez, por que não repetir, não é? E um dos exemplos mais fascinantes são os predadores. A predação sempre foi uma das melhores estratégias evolutivas. Discretamente, os pássaros toupeiras são parentes dos antigos tentilhões escavadores e agora cavam suas próprias tocas. Só que não pensa que eles evoluíram assim de uma hora para outra. Lembra que passou muitos anos. Foi um processo lento e gradual. Geração após geração, algumas aves acabam nascendo com bicos mais rígidos e afiados, perfeitos para escavar. Essas aves que nasceram assim puderam explorar novos nichos e novas oportunidades. No entanto, seu maior aliado, os grilos, não interpretaram legal isso. Eles começaram a ver os pássaros toupeiras como invasores, iniciando uma guerra silenciosa por baixo da terra. Agora, se no subsolo o bicho tá pegando, meu amigo, imagina no mar. O oceano virou um completo campo de batalha. Cada metro cúbico aqui é disputado e inúmeras linhagens surgem para isso. Dentre elas, os blooms, aves marinhas colossais, herbívoras e dóceis, são as maiores aves que já existiram em Serena. Mas nem tudo são flores. Existe um problema nítido em se morar no mar. Botar ovo na água não é uma boa ideia, afinal, o casco vai apodrecer e o filhote rapidamente se afogaria. E aí vem uma das maiores gambiarras evolutivas. Os blooms passaram a chocar seus ovos dentro da boca. Sim, dentro da boca. Protegido da água, dos predadores e conseguindo manter uma temperatura ainda mais controlada, os blooms nunca mais precisarão voltar para a terra firme para chocar os seus ovos. Enquanto isso, um grupo de piscívoros desenvolveu outra estratégia, incubando os ovos nas costas com a ajuda de um papo desenvolvido e de penas dorsais protuberantes. Esses dois grupos provaram que a evolução é simplesmente uma doideira atrás de doideira. No topo dessa cadeia maluca, o Bloom Imperador, um colosso de 18 metros e 6.800 quilos, possui o pescoço longo e ágil que o faz dominar completamente os peixes e moluscos da região. Ah, e eu não vou esquecer da Bird Whale, seres que usaram da sua asa gigantesca para se deslocar no oceano e dentes filtradores especializados em comer plânctons. Com esse minúsculo recurso, esse gigantesco ser tem uma fonte infinita de alimentos sem precisar entrar em combates corpo a corpo. De volta ao continente, a relação entre presa e predador ficaram cada vez mais complexas. Aqui temos os flutterbugs, herbívoros superdimórficos com machos coloridos e fêmeas discretas. Do outro lado, temos os focinhos de tronco, carnívoros sociais que caçam em duplas ou matilhas, fazendo revezamento que cansam a sua presa.
E apesar de acharmos que criaturas feias ou predadores gigantescos tendem a ser completamente burros e guiados por instinto, o focinho de tronco é extremamente inteligente e social, o que reflete diretamente na sua forma de caça. E no meio de tanta coisa enorme, não dá para esquecer das pequenas aves limpadores. Também descendentes dos canarinhos, elas vivem em cooperação, removendo pragas e parasitas dos grandalhões. Sem elas, os Seristriders, por exemplo, os maiores herbívoros que já pisaram em Serina, não conseguiriam viver nem, 5 anos de sua vida. Esse colosso chega a 12 metros de altura e são tipo um saurópode serianos. E detalhe, apesar da timidez, eles não são nada monogâmicos. Eles ainda fazem ninho, incubam seus ovos, mas quando o assunto é compromisso, meio que eles preferem manter o relacionamento em aberto. Passados-se 75 milhões de anos, o Crioceno finalmente chegou ao fim. No lugar do frio avassalador, veio o Termoceno, uma era de calor extremo e clima tropical espalhado pelo continente inteiro. E o causador disso tudo, uma onda massiva de atividade vulcânica que cobriu completamente o continente com basalto e encheu a atmosfera de gases pesados, deixando o ar ainda mais denso, acumulando calor, resultando no completo derretimento das geleiras polares. E não só delas, espécies inteiras sumiram, inclusive os gigantescos Blooms imperadores. Mas se tem uma coisa que a vida sabe fazer, é inovar. Com 100 milhões de anos nas costas, as aves já tinham passado por quase tudo. Elas escavaram, nadaram, voaram, incubaram ovos de jeitos malucos, mas acho que ainda dá para piorar. Mucks são aves que perderam completamente a capacidade do voo, mas adaptaram a um estilo de vida arborícola. Sua única garra na asa é alongada e desenvolvida o suficiente para se prender em estruturas verticais. Logo abaixo temos os ornitéres, herbívoros que começaram a desenvolver estruturas parecidas com molares que facilitam a triturar a matéria vegetal e aceleram a digestão. Sem dúvida, uma adaptação notável. Além disso, essas criaturas substituíram completamente suas penas por plumas grossas. A adaptação de penas em algo novo frequentemente é utilizado pela natureza. E um dos grupos mais ousados foram os Seristriders pacnodérmicos, que usam das suas penas modificadas em formas de espinhos pontiagudos e duros para se proteger. Futuramente, esse mesmo grupo originará diversos seres como o Blindado, um enorme Seristrider que mais parece um tanque de guerra ambulante. Dando um pulinho nas ilhas de Kiran, que ficaram mais próximas dos continentes devido à movimentação tectônica, surgiu uma das maiores aberrações de Serina: os pássaros-elefantes. Esses bichos desenvolveram 2 tentáculos nasais para agarrar frutas e manipular objetos. Essa estrutura, que mais parece uma lombriga, na real são músculos da narina que se desenvolveram e viraram trombas com o tempo. Lá no passado, os ancestrais deles se adaptaram à vida como escavadores e usavam pequenas terminações nervosas no bico para farejar comida no subsolo. Mas depois de uma catástrofe natural, esses escavadores saíram dos buracos e conquistaram completamente o mundo acima. Mal sabiam eles que essa conquista os transformariam em verdadeiros titãs. Só que as surpresas da ilha de Kiran não param por aí. Uns 95 milhões de anos do início do experimento, surgiu um grupo de aves gigantes, os Taqueriuera. Muito parecido com cegonhas, mas sem voar, esses grupos formaram 2 monstros que se destacaram. Em primeiro, os Lynx, colossos de pernas compridas que chegam a 7 metros de altura e formam grupos tão barulhentos que qualquer um pode sentir a sua presença. Depois, os Bonebeaks, nativos de Kiran. Eles são menores, quase que 2,5 metros de altura, mas são muito mais agressivos. Para você ter noção, eles são tão territorialistas que por muitas vezes eles atacam e devoram os membros da própria espécie só para demonstrar dominância. Kiran se tornou um verdadeiro campo de batalha evolutivo completamente isolado do continente.
Mas foi no mar que a coisa realmente saiu do controle. Começando pelos gigapatos, enormes aves que vivem nas costas dos continentes, se alimentando de algas marinhas, eles vivem tranquilos. Mas uma coisa se destaca. Lembra daquela galera que criava seus filhotes nas costas? Então, o cuidado parental desses caras aqui foi tão longe que os filhotes vivem grudados nas costas das mães até ficarem adultos. Mais a fundo, observamos os porpents, um grupo diversificado de aves marinhas que reinventaram um voo subaquático. Com movimentos semelhantes aos dos pinguins terráqueos, esses carinhas conseguem facilmente se deslocar entre as colunas de água marinha. Descendo ainda mais, encontramos as baleias-espadas. Esses monstros são descendentes dos antigos tubarões-espadas, só que agora eles iluminam as profundezas do mar com um domínio absoluto da bioluminescência. Basicamente, a sua luz própria atrai qualquer tipo de comida para sua boca gigantesca, fazendo com que ele economize uma energia absurda. Mas nem todos seguiram esse caminho iluminado. Algumas criaturas aqui ficaram tão feias e bizarras que parecem até um pesadelo. A baleia cara de gente, por exemplo, já diz tudo no seu nome. Ele é completamente feio e perturbador. Mas saindo um pouco desse circo de terror e voltando para as águas rasas, olha, uma verdadeira revolução aconteceu aqui. Lembra dos Mudwickets, aqueles peixes sapos esquisitos? Pois bem, ao longo de milhares de anos, eles foram mudando e se adaptando, dando origem a novas formas. Um dos grupos mais curiosos são os Tribets, descendentes terrestres dos Mudwickets. Entre eles, o destaque aqui vai para os saltadores, uma linhagem específica que surgiu lá para o finalzinho do Termoceno. Eles são pequenos e, assim como os ratos, eles são super espertos e bem adaptados. As nadadeiras caudais deram origem a um membro flexível e musculoso, que funciona como um propulsor. Eles se lançam para frente com uma espontaneidade e uma força tão incrível que eles conseguem capturar inseto com uma facilidade extrema. Assim, eles dominaram completamente os manguezais e as zonas úmidas de Serina. Mas foi só depois de uma catástrofe natural que esses bichinhos realmente tomaram conta do pedaço. A partir daí, os saltadores deixaram de ser só mais um experimento evolutivo e viraram os verdadeiros exemplos a serem seguidos. Ao final de 175 milhões de anos, desde o ano zero, Serina entrou em colapso completo. O clima alcançou temperaturas extremas, a atividade vulcânica e tectônica atingiu níveis jamais vistos, e então, um evento conhecido como Armagedon ocasionou uma sequência devastadora de catástrofes naturais. Ao todo, cerca de 99% das espécies desapareceram, e as paisagens mudaram radicalmente. As 8 grandes massas de terra da Lua finalmente se uniram, formando um único supercontinente. Ansisca do Sul, Altéria, Stevilande, Cari, todos se fundiram às ilhas de Kira. Mas esse novo cenário permaneceu quieto por muito tempo. A diversidade levou milhões de anos para surgir de novo. Afinal, em poucos momentos geológicos, quase que inteiramente a história de Serina foi apagada. Apenas algumas linhagens resistiram à fúria da natureza. Pequenas aves como os pássaros topeiras que viviam debaixo da terra, boa parte dos resistentes Tribets e uma enorme variedade de artrópodes, especialmente as formigas, conseguiram sobreviver. Escondidos, adaptáveis, covardes e silenciosos, esses foram os organismos escolhidos pela evolução para carregar o fardo do Armagedon e o peso de continuar existindo. Mas agora eu vou dar um salto aqui no tempo, tá? Porque pelo que você viu, toda a história será reescrita. Atingindo um marco de 250 milhões de anos desde o primeiro canarinho solto, Serina se recupera lentamente. A vida voltou a florescer e com ela os Tribets iniciaram uma nova explosão evolutiva. Algumas, como os Tribats, adaptaram-se ao voo noturno e se tornaram criaturas aladas da floresta. Outros evoluíram para formas bem mais agressivas, como os temidos cão de queixo quebrado, um dos maiores predadores da nova era. Esse carinha usa a propulsão das suas patas traseiras para armar a emboscada e perseguir suas presas. E apesar de você achar que elas são estranhas e pouco funcionais, elas foram extremamente eficientes num mundo se recuperando de uma devastação.
Mas os canarídeos e descendentes dos pássaros topeiras não ficaram para trás. Eles também evoluíram. E dessa vez, eles botaram tudo para jogo. Alguns se tornaram verdadeiros arcanjos titânicos, dominando o céu com 2 pares de asa, enquanto outros se espalharam por todo o canto da lua, ocupando todo tipo de nicho possível. E nesse vai e vem de linhagens, algo inédito aconteceu. A relação entre indivíduos e seu ambiente atingiu um novo patamar. Em alguns grupos, especialmente entre certas árvores, surgiu traços de inteligência complexa. Linguagem, ferramentas rudimentares e, eventualmente, formas de tecnologia própria indicaram um possível surgimento da consciência. E cara, isso não é uma simples adaptação, tá? A consciência é braba, um ser saber que ele tá existindo e como ele pode existir muda tudo no jogo. Enquanto isso, os descendentes dos Muckwickeds também trilhavam um caminho evolutivo tão surpreendente quanto os das aves. Com o tempo, uma característica inédita iria definir toda a sua jornada. Chifres articulados e musculosos formam estruturas que lembram galhadas móveis. Esses apêndices, eles não são apenas armas, eles tornam-se verdadeiras ferramentas, permitindo uma interação mais refinada com o ambiente. É como se eles fossem basicamente braços humanos. Escavar, construir, comunicar, produzir arte, os galhadas estavam abrindo possibilidades evolutivas completamente novas. Agora, 2 espécies completamente diferentes dominam Serena. Uma vindo do mar e outro do ar. Será que esses 2 grandes vão entrar em guerra de novo? Ou será que eles vão achar um jeito de cooperar e existirem? O que vai acontecer daqui pra frente é totalmente imprevisível, e só o tempo e o poder da evolução pode nos dizer. Bom, e se você ficou até o final dessa jornada, muito obrigado mesmo por dividir o seu tempo comigo. E é claro que esse vídeo nunca existiria sem as incríveis criações de Dylan Bagda. Eu acho que é assim que se fala. Inclusive, para quem quiser ler na íntegra e saber a fundo a evolução desse universo, eu vou deixar o link aqui na descrição. É isso, gente. Deixa o seu like, compartilha e se inscreve. Até o próximo vídeo e tchau!